Tá queimando por dentro. A voz dela saiu fraca, quase um sussurro arranhado pela garganta seca. As mãos trêmulas seguravam a barriga redonda como se pudesse conter o fogo que consumia suas entranhas. O fazendeiro sentiu o sangue gelar nas veias. Conhecia aquele gemido. Conhecia aquela agonia. Era o veneno de rato, misturado na comida, devorando as vísceras da mulher grávida que acabara de bater à sua porta. O sol castigava sem piedade a terra rachada do sertão. Era meio de tarde de um dezembro de 1943, e o calor parecia brotar do chão como línguas de fogo invisíveis. Joaquim Ferreira da Silva, fazendeiro de 52 anos, estava arrumando os poucos pertences que ainda restavam na casa abandonada onde passara a noite. A seca havia transformado sua fazenda em cemitério de gado. 3 anos sem chuva. 3 anos vendo a terra sugar a vida de tudo que respirava. E tinha decidido partir naquele mesmo dia, seguir para o litoral como tantos outros retirantes. Mas o destino tinha outros planos. Ela apareceu cambaleando pelo descampado, uma sombra frágil contra a claridade brutal do sertão. O vestido de chita desbotado grudava no corpo magro, realçando a barriga de 6 meses que parecia grande demais para aquele corpinho franzino. Os cabelos pretos, antes presos num coque, agora caíam desalinhados sobre os ombros. Os pés descalços sangravam, deixando rastros vermelhos na poeira branca. E os olhos... Meu Deus, aqueles olhos castanhos eram 2 poças de dor e desespero. Joaquim largou o saco de estopa que segurava e correu até ela. A mulher desabou em seus braços antes mesmo que pudesse perguntar qualquer coisa. O corpo dela ardia em febre. O hálito tinha um cheiro estranho, metálico, misturado com algo amargo que ele não conseguia identificar. Quando ela abriu os olhos novamente e gemeu aquelas palavras, "Tá queimando por dentro", o fazendeiro entendeu tudo. Tinha visto homens e mulheres morrerem assim. O veneno de rato era barato, fácil de conseguir. E alguns maridos covardes usavam quando queriam se livrar da esposa sem sujar as mãos com sangue visível. Histórias como essa nos lembram da força e da coragem do nosso povo. Se você também se emociona com as sagas do sertão, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada. E me diga aí nos comentários, de que cidade do nosso Brasil você está assistindo? Sua presença aqui dá mais força para a gente continuar. Joaquim carregou a mulher para dentro da casa. Não havia muito ali. Apenas um jiral velho de madeira, uma panela de barro rachada e um cantil com água morna. Deitou-a com cuidado sobre o jiral, usando sua própria camisa como travesseiro. As mãos dele tremiam. Sabia que tinha poucas horas, talvez menos. O veneno de rato causava hemorragia interna. A pessoa sangrava por dentro até morrer, lentamente, dolorosamente. E ela estava grávida. 2 vidas dependiam dele. "Como é seu nome?" perguntou Joaquim, molhando um pano na água e passando no rosto dela. "Maria. Maria das Dores." A voz era um fio. "Meu marido. Ele colocou na comida, no feijão do almoço." As lágrimas escorriam pelos cantos dos olhos dela, misturando-se com o suor. Joaquim sentiu a raiva subir quente pelo peito. Que tipo de homem envenenava a própria esposa grávida? Que tipo de criatura fazia isso? Por que ele fez isso, Maria? Ela engoliu seco, e mais lágrimas vieram. Porque não é filho dele. O menino não é dele. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo derretido. Lá fora, uma asa branca cantou seu canto melancólico, prenunciando mais sol, mais seca, mais morte. Joaquim não julgou. Tinha vivido tempo suficiente no sertão para saber que a vida das mulheres ali era dura demais para ser julgada por quem não carregava o mesmo fardo. Sabia de mulheres que apanhavam, que eram trocadas, que eram tratadas pior que o gado. Sabia que às vezes o amor encontrava frestas improváveis, lugares proibidos, e que o preço disso podia ser a morte.
Ele descobriu ontem à noite, continuou Maria, a voz entrecortada pela dor. O pai verdadeiro é o vaqueiro que trabalha pra gente. Zé Carlos, a gente se amava de verdade, seu Joaquim. Não foi safadeza, foi amor de verdade. Mas ontem, meu marido viu a gente conversando perto do curral. Viu o jeito que a gente se olhava e desconfiou. Me apertou até eu contar. Bateu em mim a noite toda. Disse que ia me matar e matar a criança também. De manhã, fez o feijão com suas próprias mãos. Comeu pouco, me fez comer muito. Quando começou a queimar, eu entendi tudo. Joaquim fechou os olhos. A história era velha como o mundo, mas a dor sempre era nova. Pensou na própria esposa, morta havia 10 anos de febre amarela. Pensou no filho que tiveram, levado pela mesma doença 3 dias depois da mãe. Pensou em como a solidão do sertão podia transformar homens em monstros e mulheres em mártires. Onde está seu marido agora? Saiu de casa logo depois do almoço. Disse que ia na cidade resolver uns negócios, mas eu sei que foi para ter álibi. Quando eu morrer, ele vai dizer que foi complicação da gravidez. Ninguém vai desconfiar. Eu esperei ele sumir na estrada e vim atrás de ajuda. Vi a fumaça do seu fogão e vim para cá, rezando para encontrar alguém. A mulher se contorceu de dor, gemendo baixo. As mãos agarraram a barriga com força, e Joaquim viu uma mancha escura se espalhando pelo vestido dela. Sangue, o veneno estava fazendo seu trabalho. O tempo estava se esgotando. O fazendeiro se levantou e foi até seus pertences. Tinha pouca coisa. Comida para 3 dias de viagem, o dinheiro que conseguiu juntar vendendo as últimas cabeças de gado, suas ferramentas e um cavalo velho, mas resistente amarrado lá fora. Se ficasse ali para tentar salvar Maria, perderia o dia inteiro, talvez mais. A viagem até o litoral já seria difícil sozinho. Com uma mulher grávida envenenada, seria quase impossível. E havia o marido. O homem certamente voltaria. Se encontrasse Joaquim ali, acharia que ele estava envolvido com Maria também. Podia haver violência, talvez morte. A escolha sensata era ir embora, deixar Maria morrer sozinha, como tantos outros tinham morrido sozinhos naquele sertão castigado. Seguir viagem, salvar a própria vida, recomeçar longe dali. Era o que qualquer homem prudente faria. Mas Joaquim Ferreira da Silva nunca tinha sido um homem prudente. E tinha uma coisa que aprendera com o pai. Vaqueiro que foi na mesma terra ressequida. No sertão, a gente pode perder tudo, menos a honra e a coragem de fazer o certo quando o certo precisa ser feito. Maria, disse ele, voltando para perto dela, eu vou tentar te salvar, mas preciso ser franco contigo. Tem um curandeiro a 3 léguas daqui, seu Agostinho. Ele conhece as ervas, conhece os remédios antigos. Se alguém pode reverter esse veneno, é ele. Mas a gente vai ter que ir a cavalo e vai doer muito. E eu vou ter que deixar tudo para trás. Se a gente conseguir te salvar, não vai dar para voltar. Seu marido vai querer te matar de novo. Vai ter que fugir comigo para o litoral e vai ter que deixar tudo que conhece para trás. Maria olhou para ele com aqueles olhos fundos de dor e esperança misturadas. E meu filho? O bebê tem chance? Se Deus quiser e seu Agostinho souber fazer o que tem que ser feito, sim, tem chance. Mas é pequena, Maria. Não vou mentir para você. Então me leva, por favor. Eu faço qualquer coisa, só não deixa meu filho morrer por causa da minha fraqueza. Fraqueza. Joaquim balançou a cabeça. Você caminhou léguas com veneno nas tripas, grávida de 6 meses, sangrando pelos pés, só para dar uma chance de vida para o seu filho. Isso não é fraqueza, Maria das Dores. Isso é a coisa mais forte que eu já vi na minha vida. Ele preparou o cavalo rapidamente, amarrando seus pertences na garupa. Tinha que viajar leve. Levou apenas água, um pouco de farinha, carne seca, suas ferramentas essenciais e o dinheiro. Tudo mais ficou para trás. A casa abandonada voltaria a ser apenas mais uma ruína na imensidão do sertão.
Colocar Maria na montaria foi difícil. Ela gemia a cada movimento, o corpo todo dolorido. Joaquim subiu primeiro e depois a puxou com cuidado, acomodando-a na frente dele, de lado, para não pressionar a barriga. A mulher encostou a cabeça no peito dele e o fazendeiro sentiu as lágrimas quentes molhando sua camisa. Aguenta firme, menina. Vamos chegar lá. O cavalo partiu a trote, levantando nuvens de poeira. O sol continuava implacável, transformando o sertão numa fornalha sem fim. Joaquim conhecia o caminho até a casa de seu Agostinho. Tinha ido lá algumas vezes buscar remédios para o gado. O velho morava sozinho numa casinha de taipa escondida entre os umbuzeiros, longe de tudo e de todos. Diziam que ele tinha aprendido a arte da cura com os índios cariris, que conhecia segredos que os médicos da cidade nem sonhavam. Durante a cavalgada, Maria entrava e saía da consciência. Às vezes murmurava coisas desconexas, chamava por Zé Carlos, pedia perdão a Deus, rezava baixinho. Outras vezes gemia de dor, o corpo se contorcendo nos braços de Joaquim. O fazendeiro mantinha o cavalo num ritmo constante, não muito rápido para não machucá-la mais, não muito devagar para não perder tempo precioso. Pelo caminho passaram por paisagens que contavam a história da seca. Cactos ressecados, árvores mortas, com galhos retorcidos, apontando para o céu como dedos de esqueleto, açudes secos, onde antes havia água, ossadas de boi branqueando ao sol. Era um cenário de fim de mundo, mas também de resistência. Algumas plantas teimosas ainda floresciam, as flores amarelas e brancas brotando do nada como promessa de que a vida sempre encontra um jeito. Joaquim pensou em sua própria história enquanto cavalgava. Tinha nascido ali, naquela mesma terra. Tinha visto seu pai morrer de insolação durante uma seca parecida. Tinha casado com Terezinha, a menina mais bonita da região, e tinha sido feliz por alguns anos abençoados. Depois, a febre amarela levou tudo. Ficou sozinho, trabalhando a terra dura, criando gado, sobrevivendo. Pensou em desistir 1000 vezes, mas sempre havia algo que o mantinha preso ali, até agora. Até decidir que era hora de ir embora, de recomeçar, e bem quando estava pronto para partir, o destino botou Maria das Dores em seu caminho. Histórias como essa nos lembram da força e da coragem do nosso povo. Se você também se emociona com as sagas do sertão, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada. E me diga aí nos comentários de que cidade do nosso Brasil você está assistindo. Sua presença aqui dá mais força para a gente continuar. Quando finalmente avistaram a casinha de seu Agostinho, o sol já começava a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho. Maria estava pálida como cera, os lábios roxos, a respiração fraca. Joaquim desmontou rapidamente e gritou pelo curandeiro. Seu Agostinho saiu da casa. Era um homem pequeno, magro, de cabelos completamente brancos e olhos que pareciam ver além do que estava ali. Tinha 80 anos bem vividos, a pele marcada pelo sol como couro curtido, as mãos cheias de calos e cicatrizes. Mas aquelas mãos eram mágicas quando se tratava de curar. Veneno de rato, disse Joaquim sem rodeios. Grávida de 6 meses, tomou no almoço, tem umas 5, 6 horas. O velho não perdeu tempo. Mandou Joaquim trazer Maria para dentro e deitá-la numa esteira no chão. A casa cheirava a ervas secas, raízes, ungüentos. Tinha potes de barro por todo canto, cada um com algum remédio diferente. Seu Agostinho examinou Maria rapidamente, olhou a língua, as unhas, apalpou a barriga com cuidado. Ela vai morrer, disse ele sem rodeios. O veneno já se espalhou demais. Está sangrando por dentro. Em 1 hora, talvez 2, o coração para. E o bebê? O velho ficou em silêncio por um longo momento. O bebê ainda está vivo. Posso sentir o coração batendo, forte até, considerando as circunstâncias. Então tem um jeito?
Seu Agostinho olhou para Joaquim com aqueles olhos antigos que tinham visto tanta coisa. Tem, mas é terrível. Posso tirar a criança agora. Ela tem 6 meses, é pequena demais, mas já formada. Já vi criança de 7 meses sobreviver. De 6 é mais difícil, mas não impossível. Se eu tirar agora, a criança tem uma chance. Pequena, mas tem. Só que para tirar a criança, a mãe vai morrer mais rápido. O corpo não aguenta o corte. Ela está fraca demais. Joaquim sentiu o mundo girar. Então, se tirar a criança, Maria morre. Se não tirar, os 2 morrem. Isso mesmo. O fazendeiro olhou para a mulher deitada ali, os olhos fechados, o rosto sereno apesar da dor. Pensou em tudo que ela tinha passado. O marido violento, o amor proibido, o veneno, a caminhada desesperada, a coragem de lutar até o último segundo pela vida do filho. Como podia tomar uma decisão dessas? Como podia escolher entre salvar um e perder outro? Seu Joaquim. A voz de Maria era fraca, mas clara. Ela tinha acordado, tinha ouvido tudo. Tira meu filho. Por favor, tira ele e cuida dele para mim. Maria, não, eu já estou morrendo, eu sei. Sinto meu corpo apagando. Mas meu menino não precisa morrer comigo. Ele não tem culpa de nada. Tira ele, seu Joaquim. E quando ele crescer, conta para ele que a mãe dele amou ele mais que tudo nesse mundo. Conta que eu dei a vida por ele. E diz que eu queria que ele fosse feliz, que ele fosse livre, que ele fosse tudo que eu não pude ser. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Mas havia uma paz estranha naqueles olhos, uma aceitação, uma coragem que ia além da dor, além do medo. E Zé Carlos? Perguntou Joaquim. Quer que eu tente encontrar ele? Não, ele vai sofrer demais se souber. Deixa ele pensar que a gente morreu, os 2. É melhor assim, ele vai refazer a vida. Mas, meu filho, você promete que vai cuidar dele? Joaquim ajoelhou ao lado dela e segurou sua mão. Prometo, Maria. Pela memória da minha Terezinha, pela alma do meu filho que se foi, eu prometo que vou cuidar do seu menino como se fosse meu. Vou dar para ele tudo o que eu puder dar. Vou amar ele, proteger ele, ensinar ele a ser homem de bem. E vou contar para ele todo dia como a mãe dele foi corajosa. Maria sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Então pode fazer o que tem que fazer. Eu estou pronta. Seu Agostinho preparou suas ferramentas. Joaquim segurou a mão de Maria enquanto o velho trabalhava. Não foi rápido, não foi fácil, mas o curandeiro tinha mãos firmes e conhecimento antigo. Quando ouviram o choro do bebê, fraco mas persistente, os 3 choraram. Era um menino, pequeno roxinho, mas vivo. Seu Agostinho cortou o cordão, limpou a criança, envolveu num pano limpo. Maria pediu para ver o filho. Joaquim trouxe o bebê e colocou nos braços dela. A mulher olhou para aquele serzinho minúsculo com um amor tão grande que parecia não caber no peito. Beijou a testa dele, sussurrou palavras que só eles 2 ouviram e depois entregou a criança de volta a Joaquim. Cuida dele, viu? Cuida do meu João. É assim que vou chamar ele. João das Dores, em homenagem à dor que a gente passou, mas também à esperança que fica. Vou cuidar, Maria. Te prometo. Ela fechou os olhos. Fechou-os. A respiração ficou mais fraca, mais espaçada. Joaquim segurou a mão dela até o fim. Quando o último suspiro saiu, quando o peito dela parou de subir e descer, ele se permitiu chorar como não chorava há anos. Chorou por Maria, por sua Terezinha, por seu filho perdido, por todas as injustiças do mundo que faziam mulheres corajosas morrerem jovens demais. Seu Agostinho cuidou do bebê durante a noite. O menino era pequeno e frágil, mas tinha garra. Mamava leite de cabra com dificuldade, mas mamava. Chorava pouco, como se já entendesse que a vida seria dura e precisasse economizar energia. De manhã cedo, Joaquim e seu Agostinho enterraram Maria das Dores debaixo de um umbuzeiro florido. Não tinha caixão, não tinha padre, não tinha ninguém além deles 2 e o bebê, mas tinha respeito,
tinha dignidade. Joaquim fez uma cruz de madeira e cravou na terra. Não botou nome para ninguém encontrar. O marido dela não merecia saber onde ela estava. Vá com Deus, Maria. Sua coragem não vai ser esquecida. Seu Agostinho ensinou Joaquim como cuidar do bebê. Como alimentar, como trocar, como acalmar quando chorasse. Deu panos limpos, deu uma cabra leiteira para a viagem, deu conselhos e benzimentos. Não quis dinheiro. Disse que tinha feito aquilo pela memória da mãe do menino, pela coragem dela. Joaquim partiu ao meio-dia, com João das Dores dormindo amarrado no peito, enrolado em panos. A viagem até o litoral durou 2 semanas. Foram 2 semanas de medo, de cansaço, de incerteza, mas também de esperança. O menino foi ficando mais forte a cada dia. Começou a ganhar peso, a ficar rosadinho, a abrir os olhos e olhar para o mundo com curiosidade. Quando finalmente chegaram em Fortaleza, Joaquim sentiu que tinha cumprido sua parte. Encontrou trabalho numa fazenda grande, criando gado. O dono era um homem bom, que não fez perguntas sobre o bebê. Deixou Joaquim morar numa casinha no terreno e criar o menino em paz. Os anos passaram. João cresceu forte e saudável, contrariando todas as expectativas. Tinha os olhos da mãe, castanhos e profundos. Tinha a teimosia do pai verdadeiro, que ele nunca conheceu. E tinha a bondade de Joaquim, que o criou como filho. Quando João fez 10 anos, Joaquim finalmente contou a história. Contou tudo. O veneno, a coragem da mãe, a viagem desesperada, o sacrifício final. O menino chorou, mas eram lágrimas de gratidão, não de tristeza. Disse que era honra para ele ter tido uma mãe tão corajosa e um pai de criação tão dedicado. João das Dores cresceu e se tornou veterinário. Estudou na capital, voltou para o interior. Passou a vida cuidando de animais e ajudando os pobres. Casou, teve filhos, ensinou a eles sobre coragem e sacrifício. E toda noite, antes de dormir, olhava para a foto da cruz de madeira que Joaquim tinha tirado antes de partir daquele lugar. E agradecia a Maria das Dores por ter dado a vida por ele. Joaquim viveu até os 80 anos, morreu dormindo em paz, com João ao seu lado, segurando sua mão, do mesmo jeito que ele tinha segurado a mão de Maria naquela noite terrível. As últimas palavras do velho foram: cumpri minha promessa, Maria, cuidei bem do seu menino. E tinha cumprido mesmo. João das Dores foi prova viva de que às vezes, no meio do sertão mais cruel, nos momentos mais escuros, a bondade ainda encontra um jeito de vencer, que o amor de mãe é mais forte que qualquer veneno, que a coragem de fazer o certo, mesmo quando custa tudo, nunca é em vão. Histórias como essa nos lembram da força e da coragem do nosso povo. Se você também se emociona com as sagas do sertão, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada. E me diga aí nos comentários de que cidade do nosso Brasil você está assistindo. Sua presença aqui dá mais força para a gente continuar. O sertão nunca foi lugar fácil. A terra é dura, o sol é inclemente, a seca mata sem dó. Mas é também a terra onde nascem as histórias mais bonitas de coragem e redenção. Onde pessoas comuns fazem escolhas extraordinárias. Onde o sacrifício de uma mulher pode mudar o destino de gerações inteiras. Maria das Dores morreu jovem demais, é verdade, mas sua morte não foi em vão. Ela vive em João, nos filhos de João, nos netos e bisnetos que vieram depois. Vive em cada ato de bondade, em cada decisão corajosa, em cada vez que alguém escolhe fazer o certo mesmo quando custa tudo. E vive nessa história que agora você conhece, que agora você carrega no coração. Porque enquanto alguém lembrar de Maria das Dores e de sua coragem impossível, ela nunca vai morrer de verdade. Ela vai continuar viva, inspirando, ensinando, mostrando que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer maldade, qualquer veneno, qualquer morte.